lá, pessoal, nosso passo a passo de hoje é dessa fofurice aqui. Espero que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, isso é muito importante para nós. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de linha para costura. Essa linha aqui é de nylon 60, mas você pode usar a corrente 10, que é a linha de pipa. Você, além de costurar com essa linha aqui, você também pode costurar na máquina, tá? Você pode fazer a costura à mão livre, né? Costurar aí fazendo seus pontos na mão, ou você pode usar a máquina. Tem pessoas que também usam cola de silicone para colar, dá certo também, tá? Não tem problema não, pode usar. Aqui a gente tem um bastidor para fazer bordado, mas você não precisa usar o bastidor, você pode usar bordar sem bastidor mesmo. Um molde, a gente tem um molde aqui, ó, de 28 por 8 centímetros, tá? A gente deu uma arredondada aqui nas pontas. Essa arredondada a gente deu aqui, a gente desceu aqui 1,5 centímetro, tá? Colocamos aqui os pontos de bordado, que eu vou medir aqui para vocês verem, ó. A gente dobra, se você dobrar ela ao meio aqui, você vai ter aqui no centro uma distância, ó. Vamos pegar aqui do centro. Daqui do centro, ó, uma distância de mais ou menos 4,5 centímetros. Você pode pôr um ponto de bordado. E aqui, ó, esse aqui você deixa mais ou menos aqui no centro. Lembrando que aqui você vai passar costura, aqui você vai passar costura e aqui você vai passar costura. Então você tem um centro. E o ponto aqui, ó, é mais ou menos 10,5 centímetros, tá? O ponto de bordado que você pode fazer aqui. Dá super certo. Então a gente tem um ponto aqui no 4,5 e um ponto aqui no 10,5, dá certo. Lembrando que esse aqui você põe aqui mais em cima, mas esse aqui você pode centralizar. E não esquece de tirar meio centímetro aqui, que é da costura, tá? Bom, depois que você tiver direitinho o seu molde, você vai precisar de um tecido para transferir esse molde. Esse tecido que a gente está usando aqui é cambraia de linho, tá? Então você pode usar linho, cambraia de linho, tricoline, tudo dá certo para fazer. A diferença é que essa cambraia de linho aqui, nós não conseguimos selar com isqueiro, tá? Então você tem que trabalhar com ela com muito cuidado para não desfiar, até você embutir todas as costuras do laço. E não pode usar isqueiro para selar porque ela queima, ela não sela, tá? Linhas de meada para costura, a gente está usando a marca Maxi aqui, mas você pode usar qualquer marca que você tiver na sua cidade. Um bastidor para fazer o bordado, você pode fazer à mão livre. Alfinetes para ajudar no trabalho. A presilha que a gente está usando aqui é de 6 centímetros. Eu vou riscar o bordado e o laço usando caneta comum, tá? Eu não vou usar nada de especial, não. Vamos precisar também de fita número 1 para a gente poder começar a fazer o acabamento do laço, né? Para segurar forte ele em cima da presilha e depois a gente finaliza. Ele nem é da mesma cor aqui, ó, mas não tem problema não que a gente vai finalizar com tecido de linho em cima, tá? Fita número 1, porque daí ela fica bem escondidinha. Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o passo a passo. O primeiro passo é abrir o tecido e colocar o molde sobre o tecido e riscar esse tecido, tá? Então você vai vir com a caneta, vai riscar. Você pode usar a caneta fantasminha também, que na hora que você passar o ferro, apaga todos os riscos. Mas não tem, se você não tiver, não tem problema não. Pode ser a caneta comum mesmo, que dá certo. Riscou, tá aqui, ó, certinho o risco que a gente fez. Nós vamos marcar o bordado. Eu venho aqui, ó, e coloco, como é um tecido claro, eu posso colocar ele embaixo aqui. Dá para eu perceber aqui, ó, ele por baixo do tecido e dá para eu saber exatamente onde eu vou fazer meu bordado. Eu ponho um pinguinho aqui, só para eu saber onde eu vou bordar as florzinhas que eu quero, tá? Se você achar que se você estiver fazendo um tecido escuro, você coloca assim, ó, levanta aqui, você já sabe, ó, é aqui. Levanta aqui, ó, é aqui, você já sabe, e marca. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Para fazer. Terminou de fazer isso, vamos colocar o bastidor aqui e vamos bordar. Você pega o bastidor aqui, pega a parte menor dele, coloca por baixo do tecido e já vem aqui, ó, e coloca essa parte maior em cima. Gira, aqui apertando o parafuso e vai puxando o tecido para ele ficar bem esticadinho no bastidor, porque o bastidor te ajuda na hora de fazer o bordado, tá? Ele ajuda bastante. Faz isso aqui. E agora nós vamos começar a bordar. Eu vou fazer esse bordado usando a linha de meada inteira, não vou separar a linha, tá? Então é só puxar o fio, cortar ele e colocar na agulha pra gente poder fazer o bordado. Coloquei a linha aqui na agulha e dei um nozinho aqui na ponta, um nozinho comum. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, vou subir a minha agulha aqui, vou puxar bem onde eu marquei aquele ponto. Vou colocar a agulha aqui, ó, e vou girar por cima, ó, por cima da agulha. 1, 2, 3 vezes. E vou descer do ladinho onde eu entrei. Seguro aqui e puxo devagar. Eu vou formar aqui o miolinho da flor.
Vou subir essa agulha. E vou fazer o quê? Vou descer aqui do lado, ó. Desço. O que que eu faço? Subo aqui no meio dessa argolinha. E vou puxar devagar, não puxa forte. Agora eu venho aqui pra frente. Vou puxar aqui e vou subir no meio da argolinha novamente. Puxo. Venho aqui do lado. E vou fazendo isso, tá? Vou dando a volta em torno desse miolinho que eu fiz. E vou formando uma florzinha. Quando eu achar que essa florzinha está num tamanho que eu quero, que é adequado, né, que tá bom o suficiente, eu paro de fazer, eu desço a linha e arremato. Olha só, eu acho que já tá bom o suficiente. Então o que que eu vou fazer? Vou escolher um ponto aqui, ó. Vou descer a minha linha sem passar, sem voltar, né? Sem voltar, sem passar pelo centro. E aí eu vou fazer o quê? Vou arrematar minha costura aqui para mim fazer a folhinha do bordado. Pronto, agora nós vamos fazer a folhinha. Para fazer a folhinha, eu vou pegar da mesma forma uma linha inteira, tá? Vou dar um nozinho e vou subir aqui, ó, no cantinho da flor, tá? Subo e aí eu vou fazer o quê? Eu quero minha folhinha desse tamanho aqui. Determino o tamanho que eu quero da folhinha e desço. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, um pouquinho abaixo de onde eu escolhi. Vou descer aqui, deixo aberto aqui para fazer a argolinha, né? Desci e agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho abaixo e vou puxar no centro, tá? Desço aqui, ó. Fiz aqui, vou pôr mais um. Então vou subir aqui. Vou descer aqui do lado. Vou no centro da argolinha aqui, ó. Vou subir e vou descer bem aqui embaixo da flor, escondido. Puxo devagarinho, tá feita uma folhinha. Quero fazer mais uma folhinha aqui do lado, faz a mesma coisa. Vem aqui com a agulha, escolhe o tamanho da folhinha, a posição que você quer que a folhinha fica e desce. E aí você vai aqui do lado dessa haste que você colocou, você vai fazer a mesma coisa, né? Você sobe aqui, desce aqui do lado. E aí vem aqui, ó, no meio. No meio. E aí desce no centro aqui a sua agulha, ó. Puxa devagarinho. Vamos por mais uma aqui, de um lado e do outro. Puxa. Sobe no centro. E aí esconde a pontinha no meio da flor. Pronto, não quero fazer mais nenhuma florzinha. Então parte para a próxima que você marcou aqui, tá? Antes de fazer isso, é claro que você tem que fazer o quê? Arrematar aqui atrás, dando um pontinho. E corta aqui, tá? Só isso. Olha que lindo que fica, gente, muito delicado. Terminei de fazer o bordado, os 2 bordados que eu gostaria que tivesse no laço. Vou abrir o bastidor, vou tirar aqui e vou recortar o laço, tá? Vou fazer todo o corte. Lembrando que quando a gente vai fazer no linho, a gente recorta e sela com isqueiro. No caso da cambraia de linho ou do tricoline, você não pode selar com isqueiro, tá? Você só vai recortar ele aqui e terminando a gente já vai partir para a costura, tá? Porque não dá para fazer essa parte de selar.
Terminei de cortar, tá aqui. O que que eu vou fazer? Vou dobrar aqui, ó, ele em cima do bordado e vou fazer o quê? Vou segurar aqui com um alfinete. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Pra gente poder costurar, tá? Então, a gente segura aqui pra não sair do lugar, né, na hora que a gente vai fazendo a costura. A gente faz aqui também uma dobra pra gente saber onde é o centro desse laço. E por que que eu preciso saber onde é o centro? Porque a gente não pode costurar tudo, né? A gente vai costurar até um determinado limite. Ó, vou costurar até aqui e até aqui. Eu preciso deixar esse centro aqui sem costura para que a gente possa virar, né, o laço. E aí você pode costurar com linha e agulha, você vai pegar a linha e vai dando pontinho atrás aqui, ó, em volta, deixando mais ou menos meio centímetro. Ou você pode costurar na máquina de costura, tá? Eu vou costurar na máquina. Ah, tem opção também, né? Você passar cola aqui bem direitinho, passa reto no lugar certinho e cola também dá certo. Aí tem que, a cola você vai ter que esperar secar para você poder virar o laço, tá? Vou lá costurar na máquina e já trago aqui para vocês verem. Terminei de fazer a costura, fiz a costura aqui, fica mais ou menos meio centímetro, tá? Eu vou retirar todos os alfinetes. Aqui no centro eu vou cortar aqui a linha que eu deixei para passar para o outro lado, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui nessas pontas aqui, ó, eu preciso dar uns pequenos piques aqui, ó, nas duas pontas, tá? Para encaixar melhor na hora que a gente virar. Dá uns cortezinhos aqui. E aí, agora sim, você vai virar isso aqui, tá? Então, com cuidado, você vai começar a virar o seu laço. Vai empurrando e vai virando todo o laço. Pronto. Terminei aqui de virar o laço. Aí, essas pontas aqui é preciso que você ajeite elas bem, fique para elas ficarem redondinhas, tá? Bem feitas, não ficarem feias. Você vai ajeitar tudo isso, vai pegar o ferro e vai passar o seu laço, tá? Você precisa passar, cuidado para não passar em cima do bordado, que eu não gosto, acho que fica feio, mas passa para ficar bem certinho o seu laço antes da gente fazer as dobras. Além do laço, você leve também para passar um pedacinho de tecido, você já vai dobrando ele para você fazer o acabamento do centro, tá? Esse aqui tem 5 por 12. Então eu venho aqui, dobro uma voltinha, dobro aqui para dentro, ó. Que daí você já passa ele junto lá com o ferro, tá? De passar, coloca aqui um alfinetinho para segurar e aí você já passa. Como esse laço a gente não pode fazer o acabamento dele aqui selando, eu recomendo que você tenha ou uma etiqueta, ou uma florzinha prensada, ou um pedacinho de feltro pra gente fazer o acabamento atrás do laço, tá? Bom, vou levar pra passar e já trago pra vocês. Terminei de passar o laço e resolvi fazer aqui, ó, uma costura de um strass de costura SS16, uma pérola 6 e uma pérola 4, no acabamento que a gente vai colocar no laço, porque vai dar um toque especial. Nós temos aqui, depois que eu passei o acabamento aqui, ele tem mais ou menos 1,5 cm de largura, tá? Vamos lá agora fazer a dobra do laço. Bom, eu marquei aqui mais ou menos o centro pra gente observar. Nós vamos jogar essa ponta sem bordado pra cá e vamos jogar com bordado em cima. A gente vai deixar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, para isso eu vou puxar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. E mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Você vê que o centro aqui, ó, fica... Tá bem aqui o centro onde a gente marcou, tá vendo? Então, aqui a gente passa a costura. Então, a gente vem aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos dar o 6º ponto aqui, tá? Vamos fazer isso. Vamos puxar aqui e vamos girar, tá? Puxamos, giramos e vamos arrematar. Com muito cuidado. Pronto. Aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Maravilhoso, né? Vamos pro acabamento com a fita número 2. Vou pegar aqui uma fita número 1.
Vou passar um pouquinho de cola aqui nessa fita. E vou começar a fazer o acabamento aqui, ó. Vou pôr aqui em cima, vou girar aqui com mais um pouquinho de cola. Vamos pôr um pingo aqui novamente. E aí a gente vai colocar a presilha de bico de pato. Eu tô usando uma aqui sem encapar, mas se você quiser colocar encapada, a gente tem vídeo aqui no canal que ensina como encapar, tá? Vou girar aqui. Passei uma vez só. Já vou cortar e já vou colar aqui. Porque a gente vai colocar, na verdade, o tecido, né, por cima para fazer o acabamento e não a fita. Essa fita aqui é só para garantir o nosso trabalho. Bom, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar o tecido aqui em cima. E aí nós vamos observar aqui, ó. E vamos retirar com a tesoura os excessos, tá? Então, vim aqui, tirei o excesso. E aí a gente vem aqui e tira o excesso. A gente pode aqui, ó, dar uns pontinhos, tirar mais tecido e dar uns pontinhos e depois vir arrematando com a florzinha, ou simplesmente a gente cola e coloca a florzinha, tá? Eu vou tirar mais um pouquinho aqui de tecido, porque daí a gente não vai ultrapassar um tecido sobre o outro, a gente vai só colocar um do lado do outro, tá? Então, venho aqui, corto. Aí, vamos lá. Eu vou passar cola aqui. Vamos colar. E vamos colar aqui, ó. Colei. Vamos passar cola aqui, vamos passar cola aqui, aqui. Certo? E agora a gente vai finalizar com aquela florzinha que eu falei pra vocês, ó. Por que que a gente vai pôr essa florzinha ou a etiqueta aqui atrás? Porque a gente não pode selar, tá? A cambraia de linho. Se você estiver fazendo com linho, é só selar, tá tudo bem. Mas a cambraia de linho e a tricoline, a gente vai precisar de um acabamento um pouquinho diferente, tá? Então, põe sua etiqueta, põe uma florzinha, um pedacinho de feltro, que tá tudo certo. Olha só, gente, que coisa mais formosa. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Mas antes de deixar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigada por você ter vindo até aqui e encontro você numa próxima aula. Tchau, tchau!